Graça e paz, Igreja do Senhor, amada Igreja do Senhor. Nós vamos continuar adorando a Deus em espírito, em nosso coração, em nosso interior e em verdade, conforme a sua palavra, que é a verdade. Nós faremos a leitura de Números. Abra a Bíblia lá no livro de Números, capítulo 13, versículo 25. Nós leremos do versículo 25 de Números 13 e entraremos em Números 14 até o versículo 11. Números 13, versículo 25 até o versículo 11 do capítulo 14. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz bem assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor para esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto e perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra por meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão
os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eis a Tua palavra, Senhor, eis o Teu povo. Precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Perdoa nossos pecados, nos concede o poder do Espírito Santo para expor, para explicar a Tua palavra, que o Teu povo entenda e creia, e que venhamos a nos converter ainda mais a Ti. Em nome de Jesus, nos ajuda a entender o que é ter fé em Ti, Senhor. O que é ser um homem e uma mulher de fé, Senhor. Nos ajuda a entender isso. Nos ajuda a entender o pecado da incredulidade. Nos ajuda, Senhor, a entender o amor a Ti, Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço. Abençoa cada um que está participando desse culto nesse momento, com o entendimento e o sentimento vindo da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa história é muito conhecida. O povo de Israel chega diante da terra prometida e que Deus tinha prometido para eles, dizendo que ali era uma terra boa, que manava leite e mel. E Moisés manda alguns espiões, observarem aquela terra. E eles vão ali e passam ali 40 dias observando aquela terra. E eles retornam depois de 40 dias, trazendo os frutos da terra. Alguns pensam que eles traziam uvas grandes. Não é isso, irmãos. A Bíblia não fala de uva grande. Eram cachos de uva enormes, cachos pesados, mostrando que a terra realmente era farta, era abençoada por Deus. Então eles vêm com aqueles cachos, com aquele cacho de uva pesadíssimo, enorme, e mostram a Moisés, e mostram ao povo, e dizem: verdadeiramente, aquela terra é uma terra que mana leite e mel. Mas eles começam depois a murmurar, a depreciar, a infamar aquela terra que Deus tinha dito que era boa, que Deus tinha dado para eles. Nesses últimos dias, irmãos, nós temos visto muitas covas abertas. Muitas covas abertas estamos vendo. O caos cada vez aumenta em nosso país. E nós vemos, enxergamos e ouvimos más notícias o tempo inteiro. O tempo todo, más notícias. Covas abertas, mais covas abertas. A grande pergunta é: com que olhos nós vamos olhar para esse cenário? Com os olhos daqueles espias que infamaram e que levaram todo o povo a murmurar contra Deus? Ou com os olhos de Calebe e de Josué? Com que olhos você está olhando para essa realidade de pandemia? Com que olhos? Deus me abandonou? Deus está conosco. Com que olhos? Deus me trouxe aqui para morrer? Deus está comigo. Ali existem coisas ruins, aqui existe caos, mas aqui também existem coisas boas. O Senhor está conosco. Existem bênçãos ainda do Senhor na minha casa, na sua casa. Qual vai ser o seu espírito? Qual vai ser o meu espírito? A nossa inclinação, qual será? Teremos fé ou seremos incrédulos? Eles dizem que ali havia um povo poderoso, que aquele povo tinha cidades fortificadas, com muros. Por que eles falaram isso, irmãos?
porque o povo de Israel vivia em tendas, eles viviam em tendas no deserto, e de repente eles tinham que entrar numa terra cheia de um povo preparado, que vivia em cidades de pedras com muros altos. Como eles poderiam vencer aquele povo? Um povo forte, um filho de gigantes, povo forte e alto, para diante deles somos como gafanhotos. Como poder vencer aquele povo? Diziam que a terra estava cheia já, não tinha espaço para eles, tinha gente morando perto do mar, perto do rio Jordão, na planície do Neguebe, nas montanhas, em toda parte tinha gente morando, tinha esse povo forte morando. Nós não vamos conseguir. Olharam para a realidade, na realidade tinha bênção, que era uma terra próspera, mas a realidade também tinha dificuldades. Mas eles disseram: porém, aqui está o fruto, é verdade, nós vimos, temos evidências, porém, e começam a reclamar, a infamar, a ter um mau pensamento, um pensamento de desânimo, desanimados com tudo aquilo que Deus tinha prometido, com tudo aquilo que estava diante deles. Qual será o nosso pensamento? Você sabe por que o texto fala: nós diante deles éramos como gafanhotos, e eles diante de nós nos olhavam como gafanhotos? Porque eles se sentiam pequenos, e de fato, irmãos, nós somos pequenos se estamos sozinhos. Eles achavam que iriam conquistar aquela terra pela força do braço deles, por isso que eles não poderiam acreditar que iam vencer. Eles não estavam confiando no Senhor, esperando no Senhor, sabendo que o Senhor ia dar a vitória para eles, mesmo em barracas contra castelos, mesmo pequenos contra homens fortes e altos, o Senhor é quem dá a vitória. Eles pensavam que eles iam conquistar a vitória. Depois isso fica mais claro no texto, porque eles vão sozinhos, mesmo Deus mandando não ir, eles vão confiando na sua força. Não podemos confiar em nossa força. Não olhe para as suas circunstâncias, nem para as suas capacidades. É o Senhor, é Ele. Mas Henrique, eu sou idoso, eu sou asmático, é o Senhor. Cuide-se, fique em casa, tenha cuidado, mas saiba que é o Senhor quem vai te dar a vitória, não é você, não é você. Tanto que muitas pessoas que não são idosas, que não são asmáticas, estão falecendo, e outros que são idosos, com mais de 90 anos, estão vivendo, é porque é o Senhor, não é o seu corpo, é o Senhor. Eles só olharam para o caos, só olharam para o que era triste e ruim, mas havia dentre eles um espia, dois espias diferentes, Josué e Calebe. Veja o que falou Calebe. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Números 13 e 30. Certamente, certamente, com certeza, nós vamos vencer. Meus irmãos, para alguém dizer isso, que ele tem certeza, convicção, ele só pode dizer isso porque ele está cheio de fé, porque a sua fé é forte, não é fraca, a sua fé é grande, não é pequena. Está lá escrito em Hebreus 11, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Quem espera? Alguns, querendo justificar a sua pequena fé ou a sua falta de fé, dizem bem assim: mas eu não sei o que Deus quer, por isso eu nem vou crer em nada, eu nem vou crer, eu não sei o que Deus quer. Mas o texto fala, Hebreus 11, a firme convicção, a certeza das coisas que se esperam. Quem espera? Deus? Não, que você espera. A certeza das coisas que você espera. O que você espera? Tenha certeza, tenha convicção absoluta de que o Senhor vai te abençoar. O Senhor
vai te abençoar. O Senhor é bom, o Senhor te ama, tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Caleb tinha certeza, certamente vamos prevalecer. Certamente vamos prevalecer. Mas Henrique, eu conheço um cristão ali que dizia isso, que tinha certeza de que não iria morrer com esse vírus ou com outra coisa. Ele morreu. Meu filho, ele prevaleceu. Sabe por quê? Porque se vivemos, e o Senhor nos livra desse vírus, vivemos para Jesus. Viver é Cristo. Viver é Jesus para o cristão. Mas se morremos, estaremos com Jesus. De todos os lados, nós somos abençoados por Deus. De todos os lados, Deus nos amou. De todos os lados, nós prevaleceremos. Você entende isso? Você tem que entender isso. Números 13, 31 a 32, fala bem assim: porém os homens que com ele tinham subido, ou seja, os mesmos homens que estavam com Caleb, viram as mesmas coisas, todos eles viram as mesmas coisas, mas um teve uma visão, teve uma inclinação, Caleb, de fé, de amor a Deus. Outros tiveram uma visão de desconfiança para com Deus, de dúvida. Não acreditaram que Deus era bom, que Deus estava com eles, que Deus iria dar a bênção para eles, a vitória para eles. Que com ele tinham subido, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, e disseram: essa terra é uma terra que devora seus habitantes. Guarde essa palavra no seu coração. É uma terra que devora seus habitantes. Era assim que eles enxergavam, e é assim que muitos hoje estão enxergando a sua vida. Esse mundo é um mundo que está devorando a todos. Esse vírus está devorando a todos. Eu estou vendo as sepulturas abertas, as covas abertas. Qual é a visão que você vai ter diante disso? Eles disseram que era uma terra que devorava, mas Caleb disse: não, é uma terra muitíssimo boa, muitíssimo boa. Meus irmãos, eles viram as mesmas coisas. Caleb e os outros espias viram as mesmas coisas, mas tiveram uma fé diferente, tiveram um pensamento diferente, e disseram que era melhor ter morrido ou no Egito ou no deserto, que era muito melhor. Aqui quem fala já é o povo de Israel, já não são os espias somente. A congregação começou a reclamar, murmurar com Moisés, com Arão, e depois murmurar com Deus. Era melhor que morrêssemos no Egito, que morrêssemos no deserto. Esse povo que sofreu tanto no Egito, à base de pão e água e de chicotes. Esse povo que viu os seus filhos, meninos, serem mortos. Esse povo dizendo que era melhor ter ficado no Egito, que era melhor ter morrido no deserto. E é interessante, irmãos, que Deus vai castigá-los conforme a palavra deles. O Senhor diz isso a eles, que porque eles falaram aquilo, aí de fato eles vão morrer no deserto. Vai acontecer conforme a palavra deles. Ao que o Senhor responde em 14, 27, até quando sofrerei esta má congregação? Até quando vou sofrer com esse povo mau, que murmura contra mim? Irmão, entenda, nós olhamos para os pecados mais comuns, geralmente pecados sexuais, e ressaltamos esses pecados, mas entenda, a incredulidade é um pecado terrível, desconfiar de Deus é um pecado terrível, é maldade. Ele fala: até quando eu vou sofrer esse povo mau? E Jesus disse a mesma coisa, praticamente a mesma frase, lá em Mateus 17, diante de homens que não conseguiam exorcizar uma criança, um jovem. Ele diz:
E Jesus respondeu e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Praticamente a mesma frase que foi dita lá em Números: até quando vos sofrerei? Esse povo mau, esse povo perverso, esse povo que não acredita em mim, que não confia em mim. Incredulidade, desconfiar de Deus, meu filho, é um pecado terrível, é maldade, é maldade. Não sejamos maus diante do Senhor. Ele disse que tinha feito tantos sinais, e mesmo assim, eles não creram nele. Ele tinha ajudado tanto aquele povo, e mesmo assim, eles não creram nele. E fala, 14, 28, 29, disse-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima. Ou seja, aquilo que eles falaram: Deus quer nos matar, era melhor que morrêssemos no deserto. Então Deus fala: então vocês morrerão no deserto. Todos aqueles que tiverem mais de 20 anos morrerão no deserto. Todo aquele povo, irmãos, murmurava, desconfiava e acusava a Deus. E todo aquele povo foi condenado a morrer no deserto, como eles mesmos tinham falado. Eles também tinham dito que Deus queria matar a eles, as suas mulheres e os seus filhos. Nossos pequeninos vão virar presa. Aí o Senhor diz bem assim: os seus pequeninos, os seus filhos, eles vão entrar na terra prometida. Eles vão entrar na terra prometida. Eu não sou esse Deus mau que você está pensando. Entenda uma coisa que a Bíblia diz, acredite nisso: todo homem e toda mulher são inimigos de Deus. Todos nós nascemos inimigos de Deus. O cristão, um dia, quando ele não era cristão, ele era inimigo de Deus, pensava mal de Deus, lia a Bíblia e só enxergava um Deus mau, um Deus duro, inimigo de Deus, como esse povo era. Mas Jesus, quando Ele mostra o amor de Deus por nós, nós entendemos todo aquele amor naquela cruz, naquele sofrimento. Nós entendemos, Deus nos faz entender que na verdade Deus é nosso amigo, Ele é nosso Pai. Daquele que crê em Jesus, Ele é seu amigo, Ele é seu Pai. E se você não crê em Jesus, Ele pode ser o seu amigo, Ele pode ser o seu Pai. Cristo veio para fazer a reconciliação, é o que está escrito, fazer as pazes entre o homem que odiava a Deus e entre Deus. Cristo veio para isso, irmãos. Por isso que o cristão olha diferente, ele olha e só enxerga a bondade do Senhor, ele só enxerga o amor do Senhor. Os filhos deles entraram na terra prometida. Deus não é um Deus mau, irmãos, Ele é um Deus bom e misericordioso, mas eles pensaram que Deus fosse mau. E Ele fala coisa importante também, o Senhor, e muitos falam a respeito da questão, porque o povo de Israel passou 40 anos rodando no deserto. Sabe por quê? Porque passaram 40 dias duvidando do Senhor. Aí Deus fala isso aqui, versículo 34, como eles passaram 40 dias ali espiando, vocês passarão 40 dias no deserto, 40 anos no deserto, e assim Ele manda o povo retornar para o deserto. Sabe por quê? Porque eles foram maus e incrédulos. Por isso os 40 dias, por isso Jesus, Ele é tentado 40 dias, mas Ele vence a tentação. Onde o homem perdeu, Jesus ganhou. Ele ganhou. Eles fizeram todo o povo murmurar contra Deus. Entenda, isso é muito importante.
Eles, os espias, eles não murmuraram contra Deus. Não foram eles que murmuraram, o povo murmurou contra Deus. Mas os espias, por causa da sua incredulidade, a sua falta de fé, a sua falta de enxergar a bondade e o amor de Deus por eles, eles levaram o povo a murmurar. Você entende? Como a incredulidade é um pecado terrível. Mas eu não reclamo de nada, não reclamo, inclusive eu sirvo a Deus. Mas na primeira dificuldade, no primeiro gigante, o Senhor me esqueceu, o Senhor não é comigo, o Senhor não me ama, eu vou encontrar a derrota. Meu irmão, minha irmã, esses espias, todos eles eram oficiais em Israel. Sabe quando Moisés, pelo conselho de Jetro, ele divide líderes no meio do povo para julgar as causas do povo? Provavelmente, muito certo, que esses espias, eles eram dentre esses juízes, dentre esses oficiais, os cabeças do povo de Israel. Não era qualquer pessoa, era alguém que tinha capacidade, os mais capazes, tinham sabedoria, tinham conhecimento, mas eles não tinham fé. Eles não entendiam o amor de Deus por eles, e por isso eles não conseguiam amar a Deus. Tinham conhecimento, tinham sabedoria, tinham cargos na igreja, trabalhavam para o Senhor, lá no meio de Israel, mas não tinham amor por Deus. E porque não tinham amor, eles não tinham fé, eles não confiavam no Senhor. Vamos meditar nisso, nós que trabalhamos tanto na igreja e que diante da menor dificuldade ou maior dificuldade, começamos a duvidar, nem murmurar, mas duvidar de Deus, da sua bondade e do seu amor para conosco. Deus fala que aqueles espias, eles morreram ali já, de praga, já morreram naquele lugar, naquele momento. Mas Caleb e Josué, ele fala, esses sobreviveram, versículo 37, 38, os espias que infamaram a terra, que não tiveram fé, morreram de praga, mas Caleb e Josué sobreviveram. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é uma sombra, é um tipo da realidade universal. Aqueles que têm fé em Deus por meio de Jesus Cristo, esses vão sobreviver, porque Jesus te faz crer em Deus, te faz amar a Deus, confiar em Deus. Mas aqueles que desconfiam do amor de Deus, da bondade de Deus, em Jesus, por meio de Jesus, esses morreram, esses morrerão. Por isso, você hoje, que ainda não confia, não ama esse Deus, eu não falo do Deus, dos deuses que o mundo prega, eu falo do Deus que as Escrituras pregam, esse Deus, o Pai de Jesus Cristo. Se você ainda desconfia dele, em nome de Jesus, olhe para a cruz, olhe para o sofrimento, entenda que ele não poupou o seu próprio filho por amor a você. Só assim você vai amar a Deus, pelo Espírito Santo. Fala bem assim, Hebreus, carta aos Hebreus 4:2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Ele está falando do povo de Israel lá no deserto. Nós ouvimos as boas novas, nós ouvimos o Evangelho e eles também, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Eles ouviram a palavra de Deus, eles ouviram o Evangelho, mas faltou a fé. Faltou a fé. Meu irmão, minha irmã, e você que está agora nos assistindo, entenda, a fé é um dom de Deus, vem de Deus, é um presente de Deus. Peça a Deus essa fé. Sem fé
é impossível agradar a Deus. 14:6, fala bem assim em Números: e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. John MacArthur fala que esse rasgar as vestes significa demonstrar que você está extremamente angustiado, extremamente triste. Calebe e Josué, homens de fé, estavam tristes com toda aquela maldade que aquele povo estava fazendo com Deus, toda aquela ingratidão que aquele povo fazia contra Deus, demonstrava contra Deus. Calebe e Josué rasgaram as vestes, demonstrando como estavam tristes diante daquela maldade, como lamentavam que o seu Deus, que é bom, misericordioso, justo, fosse acusado daquele jeito. É assim que o povo de Deus fica quando vê a incredulidade, fica triste, porque o povo de Deus conhece a Deus, sabe que Ele é bom. Aí Hebreus 11 fala isso aqui, muito importante. Perdão, eu pulei uma parte. Números 14:7, nesse versículo, Calebe diz aquilo que eu já falei há pouco tempo: na verdade, é a terra muitíssimo boa. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, Calebe e Josué: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Não é terra que devora os habitantes, não, é terra muitíssimo boa. Como você tem olhado para a sua realidade, para a vida que Deus tem dado a você, ou que Ele tem prometido a você? É muitíssimo boa ou devora você? Quais são os nossos olhos diante de Deus? Olhos de fé diante de Deus. Viram a mesma coisa, mas acharam a terra muitíssimo boa, meus irmãos. E fala mais: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará, Ele vai nos dar essa terra, se Ele se agradar de nós, terra que mana leite e mel. Ele menciona essa promessa de Deus. Isso faz menção a Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você e eu podemos trabalhar muito para Jesus, dar o dízimo, fazer muitas coisas, ajudar o outro, o próximo, mas sem fé, sem confiar em Deus, é impossível que o Senhor se agrade conosco. É impossível. Temos que confiar em Deus. Essa é o primeiro passo, se agradar. Calebe disse: Josué, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar. E o Senhor se agradou de Calebe e Josué, porque eles tiveram fé, porque eles confiaram no Senhor, e por isso eles entraram, por isso eles conquistaram a terra que mana leite e mel. Ter fé, irmãos, é crer que Deus existe e que Ele vai abençoar você. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, mas não somente isso, e que se torna galardoador, abençoador dos que o buscam. Ele vai abençoar aqueles que o buscam. Não basta crer que Deus existe, o diabo crê que Deus existe, eu tenho que crer que Ele vai me abençoar. Você entende nisso? Eu tenho que crer que Ele me ama. Por que eu creio nisso? Por causa de Jesus na cruz, porque Ele já provou o seu amor por mim lá naquela cruz. Ele não tem que me provar mais nada, já foi provado. Tudo começa aí, meus irmãos, o Evangelho começa aí, o Evangelho começa aí. Diz bem assim, ainda falando Josué e Calebe: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco,
o Senhor não está com eles, o Senhor está conosco. O Senhor não está contra nós. Os espias e o povo de Israel achavam que o Senhor estava contra eles, queria o mal deles. O Senhor não está contra nós, o Senhor está conosco, não importa a realidade, o Senhor está conosco. Não tenha medo, cuide-se, tenha cuidado, seja prudente, mas não tenha medo, não entre em pavor. É a palavra de um homem de fé, porque se eu tiver medo, se eu duvidar da bondade, do amor do Senhor, eu serei rebelde, irmãos, rebelde contra o Senhor. Você pode perguntar bem assim, mas Henrique, às vezes eu me sinto mais parecido com os espias que falharam do que com Caleb. Será que eu não sou cristão? Sabe, irmãos, é o Senhor que nos dá a nossa fé, mas essa fé minha e sua, ela pode estar forte, sadia, mas ela pode estar fraca, doente. A Bíblia fala isso o tempo todo. Cristo fala de homens de pequena fé. Cristo fala, nem em Israel vi uma fé como essa, uma fé tão grande como essa. Um homem fala bem assim, Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. O que ele quer dizer? Senhor, eu acredito, mas a minha fé ainda é muito fraca, está doente, ainda está mancando minha fé ainda. Eu creio no Senhor, eu te amo, mas a minha fé ainda é trôpega. E quanto a isso, Paulo deixa um texto muito claro, em 1 Tessalonicenses 3,10, veja o que ele fala. Estou orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Paulo queria ver esses irmãos pessoalmente, para consertar, reparar, para ajudar as deficiências da fé deles. A nossa fé às vezes tem deficiências, irmãos, é verdade. Por isso nós temos que buscar uma fé mais firme, mais forte. Temos que entender que a fé forte é um dom de Deus. Lembre do homem orando, Senhor, me ajude a crer, eu creio, me ajude a crer mais. Temos que orar e pedir a Deus mais fé, temos que buscar obedecer a Deus, como diz 1 João, porque aí sim eu vou chegar diante dele com um coração que não me acusa. A fé vem disso, a fé vem do Senhor, vem para nós, temos que deixá-la buscar, fortalecer essa fé. Mas tem uma palavra que o Senhor me entregou ontem, que é como um diamante, para você entender Caleb e Josué. Guarde essa palavra no mais fundo do seu coração, irmãos, porque às vezes eu vejo que a igreja está sem entender isso. Alguns estão extremamente focados em glorificar a Deus, na glória de Deus, mas não entende que isso aí é o fim, é a finalidade. Antes disso, existe algo que começa com tudo, e não é glorificar a Deus. O primeiro sentimento, o primeiro pensamento não é esse. Outros pensam, eu vou crer porque eu tenho muita fé, confiando em si mesmos, na sua fé. Também não é isso, meu irmão. Eu estou terminando, esse é o último versículo que eu vou ler, e para mim é o mais importante desse sermão, porque ele mostra o espírito de Josué e de Caleb. Deus tinha dito lá no 24, porém meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, eu não sei se eu vou morrer com esse vírus, eu não sei se eu vou viver, mas não importa o que vai acontecer, o que importa é o meu espírito, a minha inclinação. Se eu morrer, glória a Deus, vou para Jesus. Se eu viver, glória a Deus, eu vou continuar servindo a Cristo. Você entende isso? É esse espírito que Deus quer de você, que Ele quer de mim. É essa disposição de espírito
que Ele quer de nós. Isso é perseverar em seguir-me. E perseverou em seguir-me. E Calebe e Josué e sua geração herdaram aquela terra. O versículo que eu ia falar, o último, está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 6, que explica o começo de tudo, a origem de tudo, e diz bem assim: porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Você entendeu? Em Jesus, o que tem valor é a fé que vem, sabe de onde? Do seu amor a Deus. Calebe e Josué amavam a Deus. Moisés amava a Deus. É essa fé. O diabo também crê, meu querido, e treme, é o que diz a Bíblia. Mas a verdadeira crença, a verdadeira fé, ela age por meio do amor. Ela atua pelo amor. Ela vem do amor. Primeiro você ama a Deus. Primeiro, na verdade, você entende que Deus te ama por causa de Jesus, por causa da cruz. Por isso Paulo insistia: eu prego Cristo, mas eu prego Cristo crucificado. E em Gálatas, essa carta aqui, ele está combatendo exatamente isso. As pessoas esqueceram de Jesus crucificado, e estavam tão preocupadas com a lei, com a Bíblia, que se esqueceram de Jesus crucificado, esqueceram o amor de Deus por elas. Tudo começa aqui. Você olha para a cruz, olha para o quanto Jesus sofreu, para o quanto Deus, tudo que Ele entregou o seu único filho, único, Ele não tinha outro, Ele entregou por amor a você, por amor a mim. Aí você ali, você entende o amor de Deus, e desse amor que vem pelo Espírito Santo, você tem a fé verdadeira, a fé que vai confiar em Deus, que vai entender que Deus é realmente bom e que te ama realmente. Essa fé vem do amor, a fé que te faz obedecer de todo o coração, e se arrepender também de todo o coração, vem do amor. Nunca se esqueça, o que tem valor em Jesus é a fé que atua pelo amor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua palavra foi anunciada, Senhor. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Não nos deixe que nesse momento venhamos a mostrar um espírito de incredulidade, Senhor, duvidando do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia para conosco. Não nos deixe, Senhor, não nos deixe cair nesse espírito de incredulidade, mas que possamos ter o espírito de Calebe e Josué, que possamos perseverar, vendo que em meio a coisas difíceis, a lutas, ao caos, ainda existe a tua bênção, a tua graça. O Senhor ainda assim nos ama. Em nome de Jesus, eu peço isso por mim, Senhor. Eu peço isso pela tua igreja. Ajuda a tua igreja a olhar e a entender o teu infinito amor por nós em Jesus Cristo. E que se nesse momento existe alguém aqui que ainda não entendeu esse amor, que ele possa entender e se entregar a ti, o melhor amigo e o melhor amor de nossas vidas. No nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço.